A iniciação à vida cristã é uma urgência missionária em todo o mundo. Conhecer, aprofundar e viver essa realidade deve ser a busca contínua de todo catequista. Falar sobre o começo da nossa caminhada é parecido com subir uma escada. De degrau a degrau, vamos subindo, amadurecendo e nos desenvolvendo até chegar o dia em que Deus será tudo em todos. A catequese, como educação da fé, se preocupa com a formação de todos os cristãos. A grande maioria das pessoas que chegam até nós em busca de batismo, da primeira Eucaristia e confirmação, não é devidamente evangelizada. É verdade, Padre Iraildo. E é responsabilidade dos catequistas acentuar a centralidade de Jesus Cristo em todas as fases da iniciação cristã. Essa responsabilidade era muito visível na igreja primitiva. Você já parou para pensar em como aconteceu a evangelização dos primeiros discípulos? A igreja de Atos é referência para nós até hoje. Eles tinham tudo em comum, viviam em unidade e a Bíblia nos relata que todos os dias os salvos eram acrescentados. Isso significa que os novos cristãos, aqueles que tomavam conhecimento da história de Jesus e o recebiam como Senhor e Salvador, passavam pelo catecumenato. Essa palavra, de origem grega, diz respeito ao processo pelo qual a pessoa é iniciada. Desde aquela época, a iniciação cristã é fruto do encontro, da conversão e da comunhão com o Senhor. O Evangelho ainda estava sendo escrito, mas os novos cristãos daquela época tinham um tesouro a mais. Os apóstolos que andaram com Jesus e viram com os próprios olhos as maravilhas feitas por ele. Hoje, de acordo com o RICA, o processo de iniciação está estruturado em 4 tempos: pré-catecumenato, catecumenato, a purificação e iluminação e a mistagogia. Nessas fases, o catequizando passa por períodos de evangelização, aprofundamento da fé, bênçãos, entrega de símbolos, orações e celebrações. Também é aqui que seus nomes são escritos no registro dos eleitos e recebem todo o conhecimento sobre a vigília pascal, ato que tem um profundo significado. Desde o começo, os santos padres diziam que esse gesto significava que o nome dos eleitos estava sendo escrito no livro da vida. Não é mesmo, Padre Iraildo? É verdade, Tatiana. Todo esse processo proposto no ritual de iniciação cristã para adultos vem para resgatar os princípios fundamentais da formação dos discípulos missionários de Jesus. Durante muito tempo, a ação catequética se limitou a uma memorização da síntese doutrinal transmitida pela Igreja. Hoje, depois do Concílio Vaticano II, somos convidados a gravar no coração de cada catequizando que eles estão firmando uma aliança de amor com Cristo. É um ministério sério, desafiador e muito inspirador. Nós concordamos, Padre Iraildo. E nessa fase, é natural que surjam alguns conflitos familiares no meio do caminho, que precisam ser mediados. A cada encontro, o catequista tem a oportunidade de conhecer melhor os nossos catequizandos e também suas famílias. Com o passar do tempo, é visível que nem todos os pais são participativos e se interessam como deveriam pela inserção dos filhos nas comunidades. E isso pode desestimular muito as crianças que estão vivendo a catequese. Quando temos contato com esses conflitos, precisamos lembrar que somos reconciliadores e que mesmo que não haja nenhuma família perfeita, nosso papel é aproximar ao máximo as crianças de suas famílias. Para conseguir aproximar os pais que não são tão presentes, você pode pensar em dinâmicas que se estendam no decorrer da semana. Pedir para as crianças que elas tenham um momento para contar a história do encontro para os pais, ou elaborar uma pequena entrevista onde a criança é a repórter e os pais, os convidados,
pode ajudar e muito a estimular os nossos catequizandos. Por exemplo, quando você falar sobre a história da família de Jesus, que tal pedir para que as crianças perguntem aos pais como eles se conheceram e como se casaram? Esses são exercícios que parecem simples, mas que podem frutificar muito e a longo prazo. Um material muito interessante para responder às dúvidas dos pais, das crianças e até mesmo as suas são os livros YouCat e Ducat. Nós vamos deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você. Na fase da iniciação cristã, o catequista precisa ter consciência de que é constantemente observado pelos catequizandos. O testemunho que você passa a cada encontro refletirá muito neles. Por isso, é tão importante que você esteja com seus olhos e ouvidos atentos na direção de Deus. Compartilhar as experiências espirituais que você já teve com Deus, com certeza os estimularão a buscarem as próprias e o processo de iniciação cristã deles será marcante e inesquecível. Pense nisso. Jesus já tinha ressuscitado e havia falado com quase todos os seus discípulos, menos Judas, o traidor, e Pedro, que o negou. Nosso mestre sabia que o coração de Pedro estava cercado de culpa e correu ao encontro dele. Jesus preparou uma mesa e caminhou em direção à praia, onde Pedro pescava. Quando o discípulo olhou, provavelmente o que esperava era vingança. Felizmente, Pedro encontrou o reconciliador, o misericordioso. Naquele dia, Pedro e Jesus sentaram-se à mesa e o perdão era o prato principal. Com essa atitude, Jesus mostrou que não existe nada que possamos fazer para que Ele nos ame menos. Jesus tinha todos os motivos para nunca mais querer olhar na cara de Pedro. Mas o seu amor é incondicional e atemporal. Que Ele nos ajude a ser gente como Ele, a ser gente como se deve ser.